Pronto, bem-vinda, Mariana, boa noite. Bom, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho para você sobre o Propad, né? Nós estamos, como todos vocês sabem, nós estamos com o processo de seleção do Propad, com as inscrições abertas, né? É o processo de seleção para o ano de 2026, e hoje nós vamos fazer uma fala sobre os temas de interesse de cada um dos professores. Nós vamos ter um momento separado para tratar especificamente os detalhes do edital. Aqueles detalhes mais técnicos, aqueles detalhes mais operacionais sobre a inscrição serão tratados com a secretaria num outro momento. Então, o nosso momento de hoje é para os professores apresentarem seus temas de interesse, que estão listados lá no edital, mas que vocês possam aí vir a ter mais informações sobre quais são os temas de interesse e também talvez aí fazer perguntas para os professores, né, que possam esclarecer aí esse alinhamento da proposta que vocês estão pensando em apresentar com os interesses dos professores do Propad. Então, eu começo aí mostrando um pouquinho para vocês, né, que nós somos um programa Conceito 5 na CAPES, nós estamos aí com uma trajetória de 30 anos na oferta do curso de mestrado e doutorado acadêmico em administração. Nós somos um programa associado à Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, e nós temos como objetivo formar quadro de profissionais altamente qualificados, né, com um grau de conhecimento teórico e metodológico, preparar esses mestres e doutores para funções acadêmicas, administrativas, de gestão, tanto em organizações públicas como privadas e organizações da sociedade civil, né? E temos também ainda como objetivo produzir um impacto local por meio da representatividade e relevância nacional, de forma alinhada a padrões internacionais de excelência acadêmica. E aí nós, como vocês sabem, nós estamos com um edital de seleção aberto para 2026, esse edital está disponível na íntegra no nosso site, vocês têm oportunidade nesse momento também de escanear aqui o QR Code para acessar o edital completo, e esse edital, ele vai trazer as normas, os requisitos, o cronograma para inscrição, a seleção dos candidatos, né, de uma forma transparência e equidade no processo. As inscrições para o nosso processo de seleção estão abertas até o dia 17 de outubro, tá certo? Então, nós, como eu disse antes, nós vamos ter um outro momento, um outro encontro, que nós vamos tratar especificamente dos detalhes do edital, para tirar dúvida de quais são os documentos, o que precisa submeter, quais são os prazos, né? Então, as questões do edital serão esclarecidas em outro momento. Como eu disse no início, essa apresentação é para a gente, né, trazer aqui para vocês um pouco mais de informação a respeito das nossas linhas de pesquisa, né? Nós temos duas linhas de pesquisa, uma chamada Organização e Sociedade e outra chamada Gestão Organizacional. Então, no processo, na inscrição de vocês, vocês vão ter que indicar apenas uma das linhas, tá? Não é possível se inscrever para as duas linhas, é necessário se indicar qual das duas linhas e qual o professor dentro da linha, né, que vocês estão se candidatando, o que nós chamamos, o que nós nos organizamos dentro da linha em campos temáticos. E aí, colegas, eu vou pedir licença porque o professor Henrique, nosso coordenador, pediu para apresentar logo, porque ele tem um compromisso inadiável, né, e pediu para passar à frente, né, a apresentação dele, porque nós fizemos a apresentação aqui em ordem alfabética, mas já que o Henrique tem esse compromisso, Henrique, fique à vontade para fazer a sua fala aí. Obrigado, professora. Boa noite a todos. Como a professora Carla falou, que é a nossa vice-coordenadora, eu sou o professor Henrique Muso, sou coordenador, estou coordenador, né, do Propad, e vou passar à frente do pessoal, porque eu sou o coordenador, Carla. Pronto. E é isso, Carla. Em síntese, certo? Mas, enfim, então, pedi essa licença, porque realmente hoje tenho que
E vou pedir licença também para apresentar, tirar as dúvidas e aí ter que sair da reunião, tá? Espero a compreensão de vocês nesse sentido. Bem, então falando um pouco, né, já que a Carla fez essa apresentação geral, dentro do PROPAD, em conjunto com o professor Fernando Paiva, que está aqui também presente, né, nós lideramos o Laboratório de Criatividade e Inovação e também o grupo de pesquisa Locus de Investigação em Economia Criativa. E, particularmente, no meu caso, né, eu trabalho com 4 vertentes de investigação dentro do campo temático que a professora Carla já comentou, né. Um deles, e aí aqui é só uma ordem aleatória, né, o primeiro deles é cidades inteligentes e criativas, né. Em cada um desses 4, são 4, né, eu tenho uma disciplina para cada um deles, e as orientações de mestrado e doutorado se enquadram em uma desses 4 vertentes de investigação. Então, essa primeira vertente que eu vou apresentar é cidades inteligentes e criativas. Nela, eu trabalho, né, já é largamente conhecida a perspectiva das cidades inteligentes, onde se trabalha tanto a questão técnica da cidade inteligente, mas também a questão humana, que é muito importante. E a gente adicionou a perspectiva da criatividade, porque tudo que eu trabalho, né, a gente envolve a criatividade. E, nesse sentido, a gente aborda e investiga o que é que caracteriza, quais são as condições que possibilitam que uma cidade se torne mais inteligente e mais criativa, quais são as consequências disso, quais são os ganhos para a sociedade, etc. E nisso a gente envolve vários elementos que são predominantemente na literatura separados, né? Você vê muitos autores, textos, pesquisas só sobre cidades inteligentes, e tem um fenômeno mais recente que é sobre cidades criativas, né? Que características dessa cidade, né, a tornam criativa. E a gente fez uma junção dessas duas perspectivas e faz essa análise em conjunto. E sobre uma ótica que, se eu trabalho de maneira mais criativa as ferramentas, a tecnologia, etc., que estão disponíveis na cidade, eu tenho um plus, eu tenho um adicional, eu tenho um ganho para a sociedade, para as empresas, né, para o poder público e para o cidadão em especial. Então, esse é o primeiro, de forma resumida, obviamente, né, minha primeira vertente de investigação. Uma outra que eu cito é gestão da criatividade, né? Então, isso aqui com foco mais nas organizações e empresariais, prioritariamente, mas não impede de você trabalhar isso em órgãos públicos, por exemplo. E qual é o foco aqui, né? A criatividade, ela, para além de ser um fenômeno com suas características, eu considero, né, e vários outros autores, que ela é um fenômeno gerenciável, né? Nós podemos gerenciar a criatividade. Então, eu trabalho com 3 elementos, né, que suportam essa gestão da criatividade, que é o indivíduo, a liderança e a cultura. Então, existem características de indivíduos, né, existem características da cultura organizacional e existem características da liderança que são facilitadores do processo criativo nas organizações. E, obviamente, há características que são limitadoras. Então, que características são essas? Como é que elas interagem? Né? O que é que faz com que essas características possam ser trabalhadas pelos líderes, né, por todos que fazem a organização, para tornar essa organização mais criativa. E aí, com a estreita ligação entre criatividade e inovação,
A tendência de uma empresa, de uma organização, de um poder público que é mais criativo é que ele também se torne mais inovador, né? A criatividade é um fenômeno que tem estreita ligação com a inovação, mas a gente trabalha com, com perspectiva que eles são distintos, fenômenos distintos, embora bem relacionados, né? Então, só há inovação se houver antes criatividade. Então, uma vez que a gente amplia a capacidade criativa, a capacidade de gestão dessa criatividade, a tendência é que a gente tenha um resultado melhor, mais efetividade, mais eficiência, mais eficácia. E isso, certamente, ou muito provavelmente, vai impactar positivamente dentro da inovação. Então, essa gestão da criatividade, né, potencializa a inovação das organizações. O terceiro foco de investigação, né, são políticas públicas em economia criativa. Além dessas situações ou de que eu me referi de liderança, né, eu também sou representante local aqui na universidade da Cátedra de Unesco de Políticas Públicas em Economia Criativa, que é uma rede mundial, é sede aqui no Brasil, liderado pelo professor Magnus, lá da Federal de Viçosa, mas aqui em Recife, né, em Pernambuco, na UFPE, eu sou o representante dessa rede, dessa cátedra. Então, a gente estuda que condições, que características, né, quais os elementos que são mais potenciais para que as políticas públicas, né, tornem mais efetiva a perspectiva da economia criativa, que potencialize essa economia criativa. É algo que ainda, digamos, está num processo ainda inicial, né? Assim, o próprio campo da criatividade não é tão antigo, né? E as políticas públicas no Brasil engatiam nesse campo, mas a gente tem estudado, tem feito pesquisa, tivemos financiamentos já até finalizados, enfim, estamos também investigando essas características, essas condições que, né, possibilitam que o poder público, né, que, né, possibilite a quem trabalha com a economia criativa ter mais condições de desenvolvimento, uma vez que essas políticas públicas, como indutoras do processo, né, como fomentadoras da criatividade, elas podem potencializar a economia criativa de um contexto, de uma cidade, de um estado, de Pernambuco, por exemplo, ou da cidade de Recife. E o último seria criatividade aberta, certo? Esta criatividade aberta é uma nomenclatura elaborada por nós e inspirado, né, na inovação aberta. Quer dizer, a inovação aberta é aquele fenômeno onde você inova com terceiros, né, com atores, né, outras empresas, atores públicos, atores da sociedade em geral. E aí, inspirado nessa inovação aberta, a gente está trabalhando a criatividade aberta, criatividade, né, de uma maneira resumida, né, é essa nossa capacidade de criar e aprimorar ideias. Então, com essa nossa capacidade de criar e aprimorar ideias, eu faço essa criação e esse aprimoramento de ideias com terceiros, dentro de uma rede, né? E isso tem acontecido com empresas, tem acontecido com poder públicos, né? Exemplos são esses desafios públicos, né? Que aqui no estado de Pernambuco são vários os desafios lançados pelo governo do estado, pela prefeitura. Isso é um exemplo de criatividade aberta no setor público, mas isso também existe no setor privado. Então, a gente está investigando como é que esse fenômeno se desenvolve, né, como é que ele tem avançado, o que é que o caracteriza, o que é que o facilita, enfim, que torna essa criatividade, né, digamos, potencializada. E tudo que
potencializa a criatividade, né, tem também o potencial de ampliar a inovação. Então, a gente está também vinculado à inovação, seja na cidade, seja no poder público, seja nas empresas, dentro dessas 4 vertentes de investigação que eu trabalho. Né? Então, como eu disse, cada uma delas tem uma disciplina, que eu trabalho de 30 horas, nesse semestre, por exemplo, nós estamos trabalhando políticas públicas em economia criativa e cidades inteligentes e criativas. E no outro ano, a gente trabalha gestão da criatividade e criatividade aberta. Tem sido assim. Então, é isso de maneira resumida e me coloco à disposição para alguma dúvida. Obrigada, Henrique. Eu coloquei aqui no chat o e-mail do professor Henrique, quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, né, pode mandar um e-mail para o Henrique, ou se alguém quiser aproveitar a oportunidade aqui, 2, 3 minutinhos para fazer uma pergunta e Henrique responder, quiser deixar alguma mensagem no chat, alguma pergunta, a gente pode ler aqui também. Eu notei agora que minha câmera desligou-se automaticamente, mas não consegui religar, peço desculpas. Não sei em que momento da apresentação ela desligou, mas eu estou por aqui. Faz algum tempinho que ela desligou. Tem acontecido isso e aí eu tenho que religar o computador e ela volta, mas aí não daria tempo de fazer isso. Bem, alguma pergunta, gente? Não, então, se alguém tiver interesse em saber mais sobre as pesquisas do professor Henrique, a gente pede que mande uma mensagem por e-mail, depois, deixa eu ver, pronto, Sávio vai mandar uma mensagem, professor Henrique, depois também eu vou mostrar aqui na página do Propad, que nós temos os links dos currículos Lattes disponíveis para vocês lá na página, e vocês também podem consultar para procurar mais informações sobre as publicações que os professores do Propad estão fazendo, né? Então, obrigado, Henrique, muito obrigado pela presença aí, e aí, professor, vou falar um pouquinho aqui do professor Roazzi, que não pôde estar conosco, eu acho que ele não está na reunião, né? Ao menos eu não vi ele entrar, me corrijam aí. Professora, Oi. então, só me despedindo, tá? Então, gente, obrigado mais uma vez, peço desculpa por a câmera ter desligado automaticamente com esse problema e vou precisar me ausentar diante de um outro compromisso. Boa sorte a todos os candidatos e esperamos revê-los em breve. Boa noite, obrigado. Obrigada, Henrique. Bom, gente, o professor Antônio Roazzi, ele tem uma formação na área de psicologia, e dentro da linha de organizações e sociedade, o campo temático que ele trabalha se chama processos humanos complexos nas organizações. Ele tem interesse de pesquisa na área da desinformação, ecologia informacional e infodemia em ambientes digitais, processos sociocognitivos e racionalidade limitada, arquitetura da escolha e nudges comportamentais, avaliação psicológica e estados ampliados de consciência, percepção de risco e gestão de pessoas, laços afetivos e violência nas dinâmicas urbanas. Se o professor chegar a tempo, depois ele pode explicar um pouquinho mais sobre os temas que ele está investigando, tá? A professora Débora também não está presente conosco neste momento, mas depois eu vou disponibilizar para vocês o e-mail de todos eles e vou mostrar, como eu disse antes, o acesso ao currículo Lattes para que vocês possam ver as publicações de cada um dos colegas. A professora Débora também é do campo temático Redes Sociotécnicas e Competências Profissionais e Trabalho, e ela tem interesse de pesquisa nas transformações no trabalho e no controle, trabalho decente, trabalho e desigualdade social, perspectiva decolonial para estudos sobre o trabalho. Professor Diogo Elal, que está conosco, o professor Diogo Elal é servidor da Fundação Joaquim Nabuco, ele não é docente da UFPE, ele é um parceiro do Propad, num convênio estabelecido entre a UFPE e a Fundage,
Então, o professor Diogo Elau, que também é do campo temático de redes sociotécnicas, competências profissionais e trabalho, tem interesse em políticas públicas, em burocracia e administração pública, em trabalho e desigualdades sociais. Professor Fernando Paiva está conosco, fique à vontade, Fernando. Boa noite, Carla, boa noite a todos. André, Silvio, que estão aqui, todos os candidatos, os aspirantes ao nosso programa de pós-graduação em administração, nosso PROPAD. Eu sou o professor Fernando Paiva, como disse a professora Carla, e tenho uma vivência no PROPAD desde 2004, quando eu terminei meu doutoramento na Universidade Federal de Minas Gerais, né, com um estágio doutoral na Universidade HEC de Montreal, lá no Canadá. Eu sou, como o professor André Leão, que vai falar com vocês, sou líder de uma linha de pesquisa, da linha Organização e Sociedade, e dentro dessa linha nós temos como, junto com o professor Henrique Múzio, estou trabalhando no campo temático criatividade, empreendedorismo e inovação, né? Como o professor Múzio falou, e precisou se retirar, mas ele mexe mais com o tema da criatividade numa relação mais micro e meso organizacional, e eu trabalho ela numa abordagem dos ecossistemas, dos arranjos institucionais, seria mais de meso para macro organizacional. Então, a grande ideia da linha SEI, né, criatividade, empreendedorismo e inovação, é a gente tentar compreender, né, a existência, a aplicabilidade das novas tecnologias de gestão relacionadas não só ao fenômeno da criatividade, que já foi bem tratado aqui, mas da inovação e do empreendedorismo, que tem todas as suas vertentes, não é só aquele empreendedorismo mercantil, do plano de negócio e tal, aquela leitura conosco, assim, já não é tão vivencial. A gente tem uma leitura mais coletiva, institucionalizada, empreendedorismo público, empreendedorismo social, com interface aí com a professora Carla, e aí tentando entender, né, as relações socio-organizacionais, justamente articulada nesses arranjos produtivos, nesses territórios criativos, nas redes de negócio. Então, assim, a minha atividade assim no LOCUS, né, Locus de Investigação em Economia Criativa, que sou co-coordenador com o professor Múzio, é muito tentar conduzir vocês em cima desse tipo de universo, né, do setor de música, o setor do cinema, que eu estou com a pesquisa agora do edital universal do CNPq nessa área dos produtores cinematográficos daqui da cidade do Recife, que aí seria um campo mais amplo do audiovisual. Temos também, já fizemos trabalho na área de games, né, tentando entender lógica cultural no arranjo dos games. Na parte de turismo, já tive trabalho, inclusive, de tese de doutorado no campo do turismo, e também tentando visualizar territórios, né, turísticos, territórios criativos no campo do turismo. E um toque que o professor antecipou é que a gente trabalha também como pesquisador do LOCUS com o laboratório, né? Quer dizer, o Laboratório de Criatividade e Inovação, que é uma tentativa nossa, como universidade, de desenvolver atividades não só de pesquisa, mas ela integrada com a parte de extensão e também de ensino, né? Nesse caso, seriam ensinos de atividade de minicursos, palestras e tudo mais. Eu também, além do PROPAD, eu também sou vice-coordenador de um outro programa de pós-graduação do mestrado profissional, né, na área de gestão pública, e com isso eu desenvolvo pesquisas hoje dentro de uma interface, né? Por exemplo, agora mesmo nós terminamos uma tese de doutorado, um orientando meu fez um sanduíche muito interessante na Universidade de Concórdia, lá no Canadá, que foi justamente em cima de administração pública na área de inovação para a segurança pública, que ele fez uma leitura daqueles programas de segurança pública da Secretaria. Na verdade, não foi nem só da Secretaria de Segurança Pública no campo da polícia, né, da PM, PE, mas também da
segurança pública na parte civil, né, e com outras partes desse arranjo, né, que foi o antigo programa, o programa atual, Todos pela Segurança. Então, foi muito interessante, né, houve uma interlocução muito boa nossa com publicação de artigos. Estamos agora trabalhando já com ele, já para ir para um programa de pós-doc, mas dentro desse vinculação com o nosso grupo de pesquisa, e voltando, inclusive, para o Canadá, que é um lugar onde eu já mandei alguns alunos desenvolverem seus trabalhos que a gente vai chamar aqui do programa sanduíche da CAPES, né, do CNPq. Então, é muito interessante, eles têm umas vivências muito ricas com o coorientador internacional, com a orientadora, a gente depois cria interlocuções, palestras e tal. Então, quem tem interesse em trabalhar conosco, é interessante ter talvez, a disposição, vamos dizer, de desenvolver um estágio de sanduíche para que, no ponto de doutorado, né? Então, a gente, no mestrado, não estamos ainda com algum programa direto, mas pode até acontecer, né? De alguém quiser fazer um estágio mais curto, que, inclusive, no caso do mestrado, como o período é 24 meses, isso fica um pouquinho mais exíguo para vocês terminarem a dissertação dentro de um prazo que a CAPES exige. Então, em termos sintéticos aqui como área de interesse, então são os arranjos institucionais contemporâneos, né, dentro da lógica da economia criativa, geralmente. Então, tem também essa interface aí com gestão pública, empreendedorismo, a parte de sistemas de governança público-privada, que, de alguma forma, esse trabalho que a gente fez foi em cima de governança como novas tecnologias de gestão, e também estudos de redes de empreendimentos com uma tônica muito interessante, principalmente no doutoramento, da parte de estudos culturais. No mestrado tem alunos também, teve dissertações, teve prêmios, pessoas que trabalharam, por exemplo, o arranjo do Porto Digital, né? O Porto Digital tem um NGPD, o Núcleo de Gestão do Porto Digital. Então, eu tive um aluno que fez uma imersão empírica muito interessante lá no NGPD, que é o núcleo lá deles de governança, e acabou se potencializando para trabalhar depois nessa atividade lá no Paraná, e agora voltou e está ajudando a universidade, que inclusive me dá um certo orgulho de dizer que a universidade está montando o seu Parque Tech, né, o Parque de Tecnologia, e uma boa parte do pessoal que trabalhou comigo ao longo desses anos está lá. Né? Tem um aluno meu que estudou governance, né? Quer dizer, a governança eletrônica, que foi o Osiris, que ele veio do Cabo Verde, tinha feito um mestrado na China e veio para cá estudar comigo. A gente trabalhou os 4 anos, ele desenvolveu isso e trabalha hoje como professor visitante lá no Parque Tech. Tem o próprio Roberto Guerra, que é o diretor do Parque Tech, que foi meu PIB, que fez TCC comigo, fez mestrado, fez doutorado, então teve uma trajetória inteira conceitual, e hoje ele está montando essa estrutura lá. Agora acabamos de publicar um artigo na revista Organização e Sociedade, uma revista considerada, que foi inclusive em cima do empreendedorismo cultural, por parte da sua tese, que nós já fizemos em conjunto com outro aluno que está como consultor em São Paulo, trabalhou carreiras internacionais nessa área de economia criativa. Então, a projeção do que a gente desenvolve agora tem muito a ver não só com os projetos de pesquisa junto ao CNPq, mas também outras atividades que a gente vem desenvolvendo. Agora estamos com esse desafio de entrar com a germinadora com a professora Carla, que ela vai falar com mais detalhe. Estamos com um desafio de desenvolver algumas articulações internacionais com relação à atividade da gestão pública e a própria atividade do Propad, que a gente já teve essas interlocuções também com pessoas de fora, e isso nos tem trazido muito para que essa área se consolide, não só como criatividade, mas como empreendedorismo, como inovação, com essa interface muito interessante com a gestão pública, a gestão privada e a gestão do terceiro setor. Então, agora mesmo estamos terminando um artigo sobre essa parte de Carreiras Sem Fronteira, que nós vamos mandar para uma revista internacional,
estamos também com um trabalho, uma pesquisa, terminando com a composição de um livro a várias mãos, né, em termos até nacionais. Eu aqui em Pernambuco, a coordenadora da pesquisa do Edital Universal do CNPq de Sergipe, um professor que é o orientador dela, um professor muito respeitado nessa área de cultura, o professor Eduardo Davel, da Federal da Bahia, e a professora Joyce Moraes, né, recém-titulada como professora da Universidade Federal Fluminense. Estamos discutindo a educação empreendedora. Está sendo um trabalho que está levando, já consegui uma mestranda, se defendeu nessa área da educação empreendedora. A gente teve, inclusive, uma interlocução aí de publicação de artigo com a professora Carla. Temos um doutorando que está trabalhando nisso, que ele veio trabalhar comigo num mestrado para desenvolver um debate em torno de effectuation na área dos games, né, na comunidade de gamers, e acabou ele voltando para trabalhar com um doutorado agora com a gente para desenvolver justamente atividades de tecnologias digitais no campo da educação empreendedora. O Jardiel ele começou a fazer o estudo dele comigo no mestrado com uma empresa, hoje ele tem 11, né? Então, parece que o empreendedorismo ele entendeu na sua versão mais aplicada. E nós, muito dedicado, temos também uma preocupação de desenvolver, do ponto de vista desses alunos, também algum produto técnico e tecnológico, que hoje é uma demanda da CAPES. E, com isso, a gente já tem pensado em fazer montar guias, montar algum tipo de livro que consiga fazer com que os nossos produtos, que são conhecimento atualizado, especializado, também sirvam para a comunidade. Então, é um desafio que quem quiser trabalhar conosco vai ter pela frente, que é justamente a gente fazer algo que ajude a sociedade a aproveitar, né, absorver o nosso conhecimento. Então, estou à disposição, se alguém quiser fazer mais alguma indagação em relação ao locus, ao meu trabalho de pesquisa ao longo desses anos, ao próprio laboratório que a gente participa, né, junto com o professor Múzio, o Laboratório de Criatividade e Inovação, e, enfim, as atividades que a gente desenvolve, sempre agora procurando não só fazer a parte de pesquisa, mas também buscando caminhos aí interessantes na área de extensão e fortalecimento do ensino. Muito obrigado, Fernando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Fernando? Obrigado, Antônio Maria. Eu coloquei aqui no chat o e-mail do professor Fernando, também do professor Diogo, professora Débora, professor Antônio, que eu mencionei antes. Fique à vontade, Sávio. Pode falar, Sávio. Bem-vindo. Não tem som, Sávio. Não estamos te escutando, seu microfone está fechado. Agora, obrigado. Professor Fernando, eu Oi, estava Nathan. escrevendo um projeto, mas aí eu fico receoso porque me parece que às vezes dialoga, mas me parece que foge. Sobre desigualdade no Recife, mas uma desigualdade baseada na relação entre a infraestrutura escolar e o território. Então, como a infraestrutura das escolas recifenses, elas estão relacionadas a indicadores de raça, de gênero, né? Isso a partir dos bairros. Então, quando eu vejo o tema dos estudos culturais, eu vejo que se encaixa perfeitamente por causa dos estudos de Stuart Hall, entre outros, né? Mas aí, quando eu olho ali para o canto temático, a coisa da criatividade, dialogue e tal, mas assim, eu não tenho ainda essa pegada do empreendedorismo, talvez um social, né, como o senhor falou, mas não aquele tradicional, assim, do ponto de vista do mercado, né, quando eu digo do mercado, do grande capital, né, mas, assim, eu penso nisso, fazer uma discussão e propor também como isso tem relação direta, né? Não com essa microestrutura, essa lógica da escola em si, né? Mas com a estrutura maior de políticas tributárias regressivas, né? De os impostos estarem relacionados à classe trabalhadora, né? Ao trabalho, ao consumo, enquanto o capital, por exemplo, Fernando Henrique, ele isentou, né, o grande capital, sobretudo os lucros, né, os dividendos. Então, desfazer essa discussão estrutural mesmo e mostrar como essa insuficiência de recursos acaba rebatendo nos bairros mais pobres. Por exemplo, aqui em Peixinhos, quando eu falo Peixinhos em Recife, né, tem uma escola apenas,
e é o bairro um dos bairros mais pobres, né, de Recife, é o bairro de maioria negra, né, o bairro que mais proporcionalmente tem população negra. Eu moro em Peixinhos, Olinda, mas eu estou falando de Peixinhos, Recife, né? Então, é isso. Eu gostaria de saber se tem aderência à sua pesquisa, né, o seu campo. Muito bom. Excelente, sabe? Você fez uma pergunta que aí me levou para um caminho que eu acho que é muito interessante dizer, que é que a nossa abordagem, que a gente vai chamar de epistemológica, né? Nossa trenzinho aí de produção de conhecimento, o teleférico que vai levar esse saber de vocês aí para a dissertação, para a tese. Você está se candidatando ao mestrado ou doutorado? Ao doutorado. Doutorado, né? Pronto. Então, bem dentro dessa linha de estudos culturais, né, que você deve ter visto já meu lápis, a gente já fez um estudo sobre a bomba do metério, muito interessante, um estudo de tese muito rico sobre isso. Eu tenho um doutorado em planejamento urbano, né? Porque eu quero fazer administração, porque eu tive muita dificuldade em alguns concursos, inclusive eu perdi um agora no IFPB, né? E aí eu disse, vou fazer. No meu doutorado eu trabalhei na bomba do metério em Água Fria com o discurso de jovens rappers negras, né? Porque ali tem um movimento de jovens mulheres negras do hip hop. Então, assim, desculpa interromper. O senhor falou da bomba, eu fiquei aqui. Tem de mestrado do Pina, né? Aquela região de Brasília Teimosa. Então, é super bem-vinda a sua proposta de tese, de projeto. E epistemologicamente, a gente tem essa vertente do empreendedorismo, mas epistemologicamente a gente pode ir para um campo da inovação social, a gente pode puxar para o próprio, com a leitura dos estudos culturais, abordar o território criativo de Peixinho, né? Peixinho tem aquela unidade lá muito interessante que foi o Matadouro e tem hoje um impacto muito rico na comunidade. Então, nós temos material, temos um arsenal aqui de teorias, de abordagens que podem ajudar muito a você não só ver a escola de A ou a escola de B, mas entrar no campo do ensino, né, com essa, digamos, pegada também das novas tecnologias digitais, né, ligada a esse campo, como também como isso pode ser positivo dentro dessas comunidades, trazendo a criatividade, trazendo aspectos também possivelmente empreendedores, inovadores também de lá, e mostrando, aí tem um lado rico aí da sua chave, sabe, que você traz uma abordagem crítica, que é a tônica dos nossos estudos, tanto de doutorado como de mestrado. Né? Então, em vez de olhar só para aquela visão mais reguladora, né, talvez normativa, a gente vai mostrando o campo do discurso. Né? E o discurso, ele traz justamente um debate em cima de narrativas, né, que são muitas vezes contraproducentes do ponto de vista da emancipação social das comunidades, como é o caso de Peixinho. Super bem-vindo e super interessante a sua proposta. Obrigado, professor. Muito bom. Obrigado, Fernando. Obrigado, Sávio. Talvez vocês possam conversar mais também pelo e-mail, né? Ou, quem sabe, marcar um encontro aí presencial na UFPE, né? Tomar um café lá para ver. Isso. Obrigado. Assistir uma banca também, né? Esta é uma outra forma de vocês conhecerem um pouquinho mais o trabalho que cada um de nós professores faz no Propad, né? As bancas de mestrado, de doutorado, elas são públicas, podem ser assistidas, todas elas estão acontecendo de forma remota, então vocês podem acompanhar pelas redes sociais para né, assistir aí uma banca, participar de uma banca e ouvir um pouquinho mais sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Muito obrigado, Fernando, obrigado, Sávio. E aí, a professora Jaqueline também é da linha de Organização e Sociedade, e o campo temático da professora Jaqueline é Redes Sociotécnicas, Competências Profissionais e Trabalho. Ela tem interesse em pesquisas em capacidades estatais e arranjo de implementação, capacidades estatais e adaptação às mudanças climáticas, e redes sociotécnicas e a sociomaterialidade da inovação. Depois eu coloco o e-mail dela no chat também. Professor Ricardo Mendonça, José Ricardo Mendonça, também é do campo temático de redes sociotécnicas, competências profissionais e trabalho,
e ele tem interesse em competências profissionais, autoeficácia, ensino e aprendizagem, ensino superior, educação à distância e a teoria social cognitiva. Professor Silvio de Paula, fique à vontade. Obrigado, professora. Boa noite a todos os presentes. Cumprimento os colegas de trabalho. Sou Silvio de Paula, trabalho aqui com os colegas do Departamento de Ciências Administrativas, chegando no PROPAD, mas aí eu tenho uma história aí um pouco maior, tá, gente? Aproximadamente 30 anos de experiência. Comecei a trabalhar lá em 96, 97, de docência, aproximadamente aí 15 anos na UFPE. Eu estou há 11 anos aqui trabalhando, tá? Experiência profissional antes da vida acadêmica, toda na área de recursos humanos, toda na área de gestão de pessoas, o que me possibilita algumas boas conexões. Hoje eu sou diretor de gestão da Associação Brasileira de Recursos Humanos, eu faço parte da gestão 25, 26, 27, por sinal amanhã vai acontecer o maior congresso de gestão de pessoas de Pernambuco, acontecendo lá no Expo Recife. Serão 15 horas, 2 palcos simultâneos ocorrendo, e assim, uma programação intensa para a gente descobrir e se conectar com essas empresas, com as práticas de mercado, tá? Especificamente no PROPAD, eu estou junto com o professor Roazzi aí, nos processos humanos complexos nas organizações, e aí começando, né, do último para o primeiro, falar rapidamente sobre alguns dos temas que estão aí descritos. Em relação aos trabalhos relacionados a perspectivas críticas do trabalho, a ideia é reunir mesmo abordagens que questionam e analisam as transformações do trabalho para além dessas explicações tradicionais que a gente tem, dessa economia neoclássica ou dessa gestão empresarial, tá? Especificamente, quando olha, analisar o trabalho como categoria central na constituição de uma vida social, não apenas como esse fator de produção, esse fator de reprodução. Quando a gente joga o olhar para possíveis temas, né, trabalho e subjetividade, efeitos da intensificação do trabalho sobre saúde mental, burnout, sentido do trabalho. A gente, em 2025, aí tem uma legislação de NR1, riscos, tem toda uma discussão, né, lá fora, Portugal, a gente já tem uma maturidade de legislações nisso, o Brasil ainda está caminhando, então tem um campo bem interessante aí para olhar. E especificamente ainda nessa perspectiva, futuro do trabalho, né? Quais são essas perspectivas críticas sobre propostas como renda básica, redução de jornada, reorganização do tempo, tá? Especificamente sobre a parte de economia do cuidado, né? O que é essa economia do cuidado? Essas são essas atividades, tanto formais como informais, remuneradas, e nem sempre, que envolvem o cuidado com pessoas, como crianças, como idosos, pessoas com deficiência. Acabamos de ter agora em Pernambuco um ganho com as pessoas que tiveram problemas com hidrocefalia. 95% dessas mulheres foram abandonadas pelos maridos, acabaram de ganhar, cada uma vai receber 50 mil reais de indenização e uma aposentadoria permanente de 8 mil reais. Vários desses maridos retornaram e apareceram do nada depois de milhares de anos. Então, assim, o que é essa economia do cuidado? Às vezes é olhar como esse trabalho, muitas vezes doméstico, de apoio à vida cotidiana, como é que ele está funcionando, porque ele não é valorizado. Existe um esforço, principalmente, aí lançando um olhar muito para o trabalho da mulher, mais especificamente. Está ligado a debates aí sobre desigualdade de gênero, divisão sexual do trabalho. Quando a gente olha esses temas especificamente aplicando na pesquisa, cuidados, saúde, envelhecimento populacional, questões de etarismo, dadismo estão muito relacionadas a isso. Os próprios desafios, né, dos cuidados por conta de uma população que está envelhecendo, experiências coletivas em relação a redes comunitárias de cuidado. Então, mais ou menos cerca essa parte. Experiência do colaborador, que hoje eu tenho um projeto de pesquisa mesmo que eu estou tocando, tá? O Employee Experience, que se baseia aí lá atrás nos estudos do Jacob Morgan, que tem bases no design, na experiência do consumidor, que vai olhar justamente como é que essa jornada, como é que se ressignifica esse modelo industrial para uma perspectiva de experiência, de que isso não gere traumas ou relações negativas no espaço de trabalho. Como é que são esses pontos de contato do trabalhador com a sua organização? Não é simplesmente deixar de chamar de avaliação de desempenho e chamar de one-on-one, né, que são novas práticas,
principalmente empresas de tecnologia, gostam muito, mas o que é que está por trás? Além da mudança da nomenclatura, qual é a prática que tira esse olhar daquele modelo industrial punitivo e traz para um olhar mais positivo da construção, do desenvolvimento, da colaboração, da própria cooperação do trabalho do indivíduo no seu espaço organizacional. Então, olha questões como o próprio sentido do trabalho, engajamento, pertencimento. Tem um artigo meu com a professora Lúcia Barbosa, né, que foi aqui também colega, acho que tem mais ou menos uns 6 anos, que eu acho que é o artigo sobre comprometimento e engajamento, que tem alguma coisa lá atrás que quando a gente começou a pensar algo que hoje se materializa talvez nessa perspectiva da experiência do colaborador, que é um dos artigos mais citados que eu tenho, acho que tem mais de 300 citações internacionais. Olha muito essa questão da experiência com o desempenho organizacional, relação entre a experiência do trabalhador, a própria inovação, a retenção desses talentos e, antes disso, discutir, inclusive, o que são esses talentos, né? Como é que a gente lida com essas questões no dia a dia e, obviamente, já que a gente está falando de experiência, né, a professora Débora fala do movimento, né, decolonial aí, boa parte desse movimento vem de fora mesmo. Então, olhar também como é que estão as comparações internacionais, diferentes contextos culturais, institucionais, para mudar essa experiência, tá? Então, e gestão de pessoas vai englobar esses elementos processuais que a gente tem no dia a dia. Então, são minhas áreas de interesse, as áreas que eu tenho algumas investigações, projetos iniciando, e fico à disposição de vocês, né? A professora Carla está disponibilizando aí o contato, quem quiser pode entrar em contato, tem os nossos contatos lá na página do próprio Propad, e aí a gente vai mantendo o diálogo. Obrigado, professora Carla, devolvo a palavra. Obrigado, Silvio, muito obrigado. Alguém gostaria de fazer algum questionamento ao professor Silvio? Bom, os interessados podem também entrar em contato por e-mail, né? E aí a gente avança aqui na apresentação. E aí, até este momento, nós estávamos falando de professores que atuam na linha de pesquisa, organização e sociedade. E agora nós vamos passar para a linha de pesquisa, gestão organizacional. Então, voltando aqui para quem chegou depois, nós temos 2 linhas de pesquisa no Propad. A primeira linha, ou não tem ordem, né, mas nós temos uma linha chamada Organização e Sociedade, que é composta por campos temáticos, os quais foram apresentados há pouco, são 3 campos temáticos. E nós temos uma linha de pesquisa chamada Gestão Organizacional, que é composta por outros campos temáticos. E passo a palavra ao professor André, para fazer sua apresentação. Olá, boa noite a todos. Eu vou começar minha apresentação, que vai ser breve, dizendo que minha abordagem ela tem uma característica mais amplamente situada dentro de marketing, no campo da pesquisa do consumidor, mas na pesquisa do consumidor sob uma perspectiva culturalista. No campo de pesquisa do consumidor, é uma abordagem conhecida como Consumer Culture Theory. Por outro lado, apesar da organização, da gestão organizacional, ser aquela nossa linha que inclui marketing, minha pesquisa não tem um foco específico sobre gestão, mas sim uma visão mais de compreensão do consumo enquanto fenômeno cultural, situado numa arena social mais ampla, em que nós vemos as dimensões, sobretudo, e esse é meu interesse particular atual, de constituição de subjetividade e, de forma articulada, com a dimensão política. Atualmente, minha ênfase de pesquisa é a de política do consumo. Então, política do consumo traz essa ideia, consumo entendido como uma manifestação política, e eu tenho enfatizado minha pesquisa no contexto das mídias sociais, sobretudo no contexto das mídias sociais, e aí, dentro dessa relação, meus temas específicos de investigação hoje vão para o campo aí do ativismo digital, tanto dos consumidores quanto de influenciadores digitais. Me interessa entender
a relação da chamada plataformização do consumo, né? Como é que as mídias sociais, aí, seus algoritmos têm imputado uma forma de vigilância digital, mas, por outro lado, como é que os consumidores lidam com isso, né? Os consumidores como agentes sociais. De forma ainda mais particular, me interessa estudos de consumo relacionados ao que a gente chama de identidades dissidentes, ou seja, são identidades historicamente marginalizadas, né? Então, para ilustrar, a gente tem aí pesquisas analisando as mídias sociais em relação a uma lógica cultural do consumo, se debruçando sobre aspectos como combate à misoginia, combate à transfobia, combate à desinformação, e por aí vai, ou seja, é uma abordagem politicamente engajada. Jairo está no shopping. Oi, Jairo, beleza? Então, isso aí ilustra, né, uma abordagem politicamente engajada e, particularmente, a gente também tem trabalhado muito com fãs. Na verdade, meu grupo de pesquisa herda o nome de fãs. Eu sou nerd, geek e escolhi pesquisar o que eu gosto, mas nessa linha de pesquisa de fãs, eu tenho adotado fãs como eu não gosto muito desse nome, mas eu acho que é mais didático, um modelo exemplar do consumidor online, né, que é aquele consumidor engajado em mídias sociais, ativo e interativo. Então, terminou que, a partir de já mais de 10 anos de investigação específica sobre fãs, eu tenho expandido, não deixei de investigar a cultura de fãs, mas eu tenho expandido minha investigação, porque dentro da cultura de fãs, como eu disse, a ideia é fazer uma pesquisa engajada. Então, dentro desse contexto de política e mídias sociais, eu tenho expandido a investigação para essas linhas que eu apresentei. Então, em linhas gerais, é isso. Não sei se... tentei ser breve, não sei se fui elucidativo bastante, mas eu fico à disposição, tanto para, eventualmente, responder alguma pergunta agora, como Carla vai colocar, eu acho, aí meu e-mail, né, que ele está colocando de todo mundo. Então, é isso. Muito obrigado, André. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta ao professor André? Eu sou fã do grupo de pesquisa do André, viu? Vou declarar aqui que eu sou fã do grupo de pesquisa dele aí, porque os fãs, né? Afinal de contas, os fãs são fãs. As pesquisas são muito interessantes, como as de todos os demais colegas, mas as pesquisas do André, eu sou fã. Bom, eu sou Carla Paza Gomes, eu trabalho no Propad já, né, tenho atuado aí no Propad desde 2006, estou aí há quase 20 anos nessa caminhada junto com os meus colegas, estou atualmente na vice-coordenação do Propad, junto com o professor Henrique Múzio, e meu campo temático é o da estratégia, operações e sustentabilidade, e eu tenho me interessado por pesquisas na área de empreendedorismo social, inovação social. Mais recentemente, uma transição de tema de pesquisa, estou me voltando para ensino da inovação e empreendedorismo social para sustentabilidade e da Universidade Inovadora Empreendedora. Eu sou professora da disciplina de projetão na UFPE, que é conhecida no ecossistema por ser uma disciplina que ela permite que os estudantes experienciem uma jornada de inovação e empreendedorismo num ambiente multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar, que é uma sala de aula formada por mais ou menos 120 estudantes dos mais diversos cursos da Universidade
Federal de Pernambuco, em nível de graduação. São estudantes que vêm acompanhados dos seus professores, e nesse semestre nós estamos com 7 cursos envolvidos. Além do curso de administração, temos economia, tem design, tem hotelaria, tem ciência da computação, engenharia da computação e educação física. E fora esses cursos que têm seus professores e seus alunos, nós temos alunos dos mais diversos cursos: secretariado executivo, engenharia biomédica, química. São alunos que vêm experienciar uma jornada inovadora empreendedora. Essa atividade, ela é moldada numa lógica de sala de aula invertida, e os estudantes têm um protagonismo muito grande. Nós temos o encerramento dessa disciplina depois de uma jornada de 10 temas específicos e de outras atividades do desenvolvimento de um MVP, de um mínimo produto viável. Nós temos a apresentação desse resultado no ecossistema empreendedor, inovador empreendedor do Recife. Então, o Demo Day acontece lá no Recife Antigo. Nesse semestre que passou e neste que virá agora, será lá no César School, no prédio do Moinho, e a banca avaliadora destes projetos é formada por profissionais do mercado de trabalho. Nós temos geralmente 3 a 4 ou 5 avaliadores que têm experiência com empreendedorismo e inovação. E o mais bacana é que muitas vezes esses projetos já saem premiados, com convites para incubar em parques tecnológicos, tanto da UFPE como o do Porto Digital, ou com aceleração do Sebrae, ou até mesmo com uma conversa com um investidor. Então, nós estamos estudando esse movimento da educação empreendedora nessa perspectiva de disciplinas, de ensino, de metodologias, de conteúdos, e o papel da universidade nesse ecossistema para promover a inovação e empreendedorismo. Então, para quem for olhar o meu currículo, vocês vão ver que eu tenho uma trajetória aí, desde o meu doutorado na área de responsabilidade social e consumo e sustentabilidade, indicadores de sustentabilidade, mas esta é uma temática que eu não tenho mais interesse, porque, como eu comentei antes, eu estou num momento de transição de tema de pesquisa, e venho já há mais de 10 anos trabalhando com inovação social e com o empreendedorismo social, e nesta linha nessa construção teórica, né, nessa coerência teórica entre inovação social, que deriva um empreendedor social, que deriva um ensino de inovação e empreendedorismo, e o papel da universidade na promoção desta hélice do desenvolvimento local sustentável. Eu tenho interesse, então, nessas pesquisas, em pessoas que se juntem ao nosso grupo, que se chama GIPES, que tem um Instagram chamado GIPES, com G, GIPES _ UFPE, para se juntar a nós no esforço de implantação da Germinadora, que o professor Fernando comentou há pouco. A Germinadora é uma unidade de empreendedorismo e inovação que está surgindo na UFPE a partir de uma parceria com o Parque Tecnológico. Na verdade, nós somos uma subsidiária do Parque Tecnológico dentro do CCSA. E a Germinadora, da qual eu sou a coordenadora, mas faz parte também o professor Fernando e o professor Henrique, tem o papel de criar a cultura inovadora e empreendedora dentro do CCSA. São 5 unidades de empreendedorismo e inovação no campus de Recife, e nós temos uma dentro do CCSA com este objetivo, de trazer eventos, de promover a cultura, a inovação empreendedora, preparando os nossos estudantes para que eles possam participar de hackathons, de jornadas de inovação, de ideatons, de maratonas, de competições, como a competição da NASA ou da SUAP, né? Então, aí, a perspectiva dos meus estudos é uma perspectiva gerencialista, e isso talvez seja importante deixar claro. A diferença entre as 2 linhas de pesquisa é basicamente esta, né, e aí peço ajuda para os colegas aqui. A linha de pesquisa de gestão organizacional, ela tem uma perspectiva mais gerencialista. Então, o professor Fernando também estuda educação empreendedora, nós somos parceiros. Provavelmente quem
for meu estudante no momento da banca, vai ter Fernando, né, lá como membro da banca, provavelmente de Fernando eu vou ser membro da banca dos estudantes de Fernando, a gente trabalha muito próximo, mas nós temos perspectivas, olhares diferentes para uma mesma problemática, mas nós trabalhamos juntos e nos damos muito bem, inclusive, somos muito amigos. Tá bom? Então, quem tiver interesse em conversar comigo também pode mandar um e-mail ou pode fazer algum comentário agora. Pode fazer alguma pergunta. Professora, boa noite. Eu tenho dúvidas em relação ao horário, no caso do mestrado, para quem trabalha. Como seria, no caso? Seria de manhã, seria de tarde, seria nos 2 horários? Boa noite, Cristiane. Eu comentei no início daqui da nossa fala que esta live ela é para apresentar os campos temáticos e os interesses dos professores. Nós vamos ter um outro momento com a secretaria do programa que vai tirar todas as dúvidas de vocês sobre o edital e sobre o processo de seleção e dúvidas mais operacionais. Mas respondendo à sua pergunta, as aulas no Propad, elas acontecem de manhã e de tarde, tá certo? Obrigado, Silvio, fique à vontade, tá? Muito obrigada. As aulas no Propad acontecem de manhã e de tarde, e são presenciais. Nós não temos disciplinas remotas. Pode até vir a acontecer alguma disciplina que tenha um componente de internacionalização, quando nós temos uma disciplina oferecida em conjunto com uma universidade internacional. Mas neste momento, neste semestre, nesse ano, na verdade, nós não temos nenhuma disciplina neste formato, são todas presenciais. Então, quem trabalha e quer fazer mestrado ou doutorado vai ter que organizar sua agenda para estar presente fisicamente, né, nas salas, nas aulas do Propad, tá certo? Certo, professora, obrigada. Nada. Bom, se depois alguém quiser fazer alguma pergunta no e-mail, fique à vontade. Eu já vou colocar o meu e o seu, viu, Denis? Jéssica, se você puder colocar os nossos e-mails no chat, por favor, vá colocando o de André e o meu, e o de Denis. Certo. Obrigada. O professor Denis, ele é do campo temático de tecnologia da informação. Professor Denis tem interesse em Business Process Modeling e Conceptual Modeling e Information System Architecture. O professor... Opa, pulou aqui. Por ordem alfabética. Tá. Então, depois o professor Jairo, que está conosco, talvez possa explicar um pouquinho melhor aí quais são os interesses do professor Denis, porque eles trabalham no mesmo grupo de pesquisa. Mas antes de eu passar para o professor Jairo, a professora Eliana também é do campo temático de estratégias, operações e sustentabilidade, e ela tem interesse em temas bastante amplos, gestão ambiental, objetivos do desenvolvimento sustentável, triple bottom line, mudanças climáticas, economia circular, ecoinovação, inovação, empreendedorismo, estratégia, e ela trabalha com pesquisa quantitativa. Professor Jairo Dornelas está conosco, diretamente de Aracaju. Está conosco ou caiu a conexão? Não, está aí. Fique à vontade, professor. Com todo o barulho que o shopping permite. Boa noite a todos. Olha aí, boa noite a todos. Rapidamente aqui, porque a conexão eventualmente cai, pode acontecer isso. Eu sou Jairo e, além de mim, próximo a mim, trabalha na linha de gestão organizacional no campo temático de tecnologia da informação, o professor Denis. Nós temos um grupo de pesquisa chamado NEPSI, é um grupo que tem relações algo fortes com o exterior e sempre consegue ter algum tipo de parceria estabelecida, mesmo que não tão forte, mas ela consegue. E nós somos, digamos assim, reconhecidos talvez até indevidamente, como o pessoal de computação dentro da administração. Nós não somos computação, nós somos administração, fazemos alguma coisa na linha gerencialista, também próximo ao que Carla mencionou, e o nosso trabalho tem sido no sentido de entender os impactos do que a organização traz, que a organização sofre, quando há momentos que são direcionados por tecnologia, tipos que estão na tela aí para vocês.
tipo colaboração, tipo arranjos projetizados, tipos Shadow ITs, tipo, principalmente agora nessa onda de inteligência artificial. Então, nós temos um amplo campo de trabalho, um amplo campo de pesquisas, no qual a noção de processo organizacional ela é muito forte e ela trabalha muito com o nosso querido professor Denis. Tá? É efetivamente uma linha aplicada, e por ser aplicada, ela se aproxima do mercado e das coisas que o mercado faz. Ela tem que estar atualizada e atualizada com os procedimentos de gestão que são implantados com a empresa. Um exemplo forte nosso é o SBTI. Eu estou aqui em Aracaju exatamente para organizar com o parceiro a Universidade Tiradentes. Esse ano nós estamos faltando hiperautomação. E o que seria hiperautomação, por exemplo, dentro da nossa problemática de pesquisa, como algo que esteja muito distante do que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou em Aracaju, são 500 quilômetros de distância, estou falando com vocês, eu não sei onde vocês estão. Isso tudo está mediado, e essa mediação afeta o processo organizacional do Propad. Então, é esse tipo de tecnologia, esse tipo de inserção tecnológica que nós, tanto eu, com um pouco mais de proximidade de gestão, quanto o professor Denis, com um pouco mais de proximidade com a área tecnológica, atuamos nesse campo temático aí e estamos com vagas abertas para receber alunos e promover trabalhos nessa direção. Obrigado. Muito obrigada, Jairo, pela disponibilidade, por ter esse tempinho aí na sua agenda e se conectar conosco aqui nesse momento aqui em que os candidatos podem conhecer um pouquinho mais sobre o que os nossos professores fazem e desenvolvem no Propad. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Jairo sobre as áreas de... Sim? Boa noite, eu gostaria... Eu sou aluno egresso da casa, já fui aluno do professor Jairo. Passei um tempo longe da administração, na computação, e hoje voltei. Tem um tempo que eu volto, e justamente essa linha de pesquisa que ele traz dos sistemas auxiliando as organizações. Hoje eu estou muito trabalhando justamente com não só sistemas de decisão, mas sistemas de apoio estratégico que auxiliem organizações municipais, prefeituras e secretarias. Eu queria saber se isso casa bem, porque é algo que está muito na minha cabeça, por conversa com várias prefeituras, várias secretarias, e dos sistemas que a gente tem oferecido. Eu trabalho numa empresa de sistemas hoje, do governo federal, e isso tem fervilhando muito. E em determinados graus isso ainda não está muito pavimentado. Tem municípios hoje que são hipertecnológicos, Recife é um exemplo, Aracaju é outro, eu estive em Aracaju, mas tem municípios como próximo de Aracaju, grandes como Lagarto, que ainda não tem essa tecnologia toda auxiliando e mais anseia por isso. Anseia muito. Paulo, nós, inclusive hoje, o pró-reitor de pesquisa aqui da UNIT nos perguntou por que não estávamos estudando o efeito e o impacto da inteligência artificial, que é uma tecnologia, dentro dos prospectos e dos aspectos de ensino em todos os níveis. Esse é um interesse nosso, mas desde que seja guiado. Nós temos um projeto de pesquisa que está em andamento, eu participo, e adota a gamificação como um elemento de educação infantil no município de Sertânia. Ele está em andamento, nós temos uma projeção de que a FACEP vai financiar, e particularmente com algum tipo de ajuste educacional, nós trabalhamos algumas dissertações há um tempo atrás, voltadas ao uso efetivo de algum tipo de artefato computacional, não necessariamente um sistema específico, mas um artefato computacional, para melhorar a qualidade da avaliação dos ensinantes, de modo que, no nível da gestão, aquelas avaliações qualitativas fossem pré-prontas e pudessem ser analisadas pelas professoras e pelos professores para
clarificar algumas coisas que fugissem do padrão, mas a gente pouparia muito tempo de serviço, seria efetivamente um uso disso dentro do ambiente de gestão escolar. Não obstante, temos esse voo junto à Sertânia, particularmente eu, mais que Denis, temos uma associação com a empresa chamada Scribo, que promove a educação tecnológica no município do Recife, no estado de Pernambuco, de uma forma geral, e tem alguns tentáculos que faz, já que o dono dele é doutor em educação pela John Hopkins University. Então, nós temos esse tipo de parcerização feita. Eu co-orientei um rapaz que trabalha com educação em nível de gestão escolar para escolas de segundo grau, Danilo. Ele está no Rio, na Universidade Federal Fluminense, concluindo o seu trabalho, mas, fora isso, nós não temos nenhuma incursão, o que não impede, evidentemente, de que, se algum tipo de suporte decisional for preciso para a educação, nós tenhamos interesse em estudo. Obrigado, professor. Muito obrigado, Jairo. Obrigado, Paulo. Ficou o contato de Jairo ali, que Paulo provavelmente já tem, né? Mas ficou o contato de Jairo aí no chat também, para que, se alguém tiver interesse em conversar com Jairo sobre as possibilidades de pesquisa, está à disposição aí o contato. A professora Josete Florencio dos Santos, ela é do campo temático de finanças, né? A única professora hoje que está atuando no campo de finanças. Ela tem interesse em estrutura de capital, uso de inteligência artificial aplicada às finanças, os impactos do ESG, Environment, Social and Corporate Governance, e nas finanças das empresas, impactos financeiros, governança corporativa, mercado de capitais, e o estudo sobre as associações, os APLs e as cooperativas e as suas relações com finanças. O professor Marconi Freitas, ele é do campo temático de marketing e comportamento do consumidor. Professor Marconi, ele atua também no campus de Caruaru. Ele não é professor, ele não leciona disciplinas aqui na UFPE, campus Recife. Ele leciona disciplinas lá em Caruaru, no campus do Agreste. E o professor Marconi, que está voltando do seu pós-doutorado, ele tem interesse em pesquisas de bem-estar do consumidor, com ênfase na tomada de decisão para o consumo sustentável, saúde, consumo alimentar, mídia social e consumo consciente. Professor Salomão também é professor da área de marketing e comportamento do consumidor, e ele tem interesse em temas de inteligência artificial e comportamento do consumidor, pesquisa transformativa do consumidor, TCR e TCS, e consumo sustentável. Esses são os nossos contatos. Nós temos um canal de YouTube, né, chamado Propad UFPE, em que vai ficar disponível a nossa gravação, a nossa apresentação. Nossas informações estão disponíveis também sempre a partir das nossas redes sociais, né, e vocês podem nos consultar também pelo e-mail. Antes de terminar, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, rapidamente, que no nosso site do programa, nós temos, na página docentes do programa, deixa eu só mostrar aqui para vocês, corpo docente do Propad, aqui no menu de navegação, vocês podem selecionar a aba corpo docente. Nós temos aqui os contatos dos professores, né, como eu mencionei antes, os e-mails estão disponíveis para vocês. Nós temos aqui o link do ORCID. O ORCID é um código, né? Nós estamos aqui numa plataforma que organiza toda a nossa produção científica para todos os professores no mundo todo, né? Uma plataforma mundial que vai trazer as informações de todas das publicações dos professores. Então, aqui está o código do ORCID de cada um de nós. Esses ícones que estão aqui também são as bases de dados onde vocês poderão consultar os trabalhos de cada um dos professores. O que eu recomendo que vocês façam, fortemente recomendo, é que vocês acessem o currículo Lattes, que é este último ícone de todos
né, de todos nós aqui, para ver as publicações dos professores. Quando vocês olham as publicações, as orientações em andamento, vocês podem ter acesso a essas publicações nesses primeiros ícones aqui, como o ResearchGate, que são páginas, que são plataformas que permitem vocês acessarem o artigo completo na maioria das vezes, ou então copiar lá do currículo Lattes o título do artigo, jogar no navegador e buscar esse artigo completo, vocês vão poder ver o trabalho que o professor vem desenvolvendo, e com isso você se aproxima um pouco mais da metodologia que o professor utiliza, das bases teóricas que o professor utiliza. Então, essa é uma dica muito importante para quem quer se aproximar e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho desenvolvido pelo seu futuro orientador, né? Ou orientador a quem vocês estão se candidatando. Então, essa é uma dica aí super importante para vocês fazerem um projeto de pesquisa que seja mais competitivo. Um projeto de pesquisa mais competitivo é aquele que está mais alinhado com os interesses de pesquisa dos professores. Por isso, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente por e-mail, né, para nos procurar. Marca primeiro por e-mail, para aí a gente pode tomar um café, né, alguns de nós temos horários muito diversos na universidade, então se alguém tiver interesse em trocar alguma ideia, eu tenho certeza que os nossos professores estão à disposição para conversar com vocês, seja por e-mail, né, seja por um Meet, ou quem sabe até um cafezinho lá no CCSA. Muito obrigado. Professor Jairo, professor André, não sei se Fernanda ainda está por aqui, Silvio já saiu, querem fazer algum comentário? Não? Então, muito obrigada pela presença de todos, né? Esperamos a candidatura de vocês e nos vemos, eu espero que nos vemos em breve aí nos processos de seleção. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada, André, obrigado, Jairo, pelo esforço de estar aí no shopping. Gente. Obrigado também, Carla. Parabéns aí pela condução aí do conversa com os nossos aspirantes ao PROPAD. Abraço para você, Jairo, André, e para toda a turma aí que está tentando passar nessa seleção. Sucesso para vocês. Obrigada, gente. Obrigada pela parceria. Obrigada, Jéssica, pela hora extra que está aqui acompanhando. É Jéssica, né? Jéssica está aí na backstage. Disponham, gente. Obrigada também. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Vou parar a gravação aqui.